Olá, pessoal! E hoje nós vamos falar da linha do tempo. Essa daqui é a linha do tempo histórico. Temos todas as idades históricas, ao todo são 5: pré-história, antiguidade, idade média, moderna e contemporânea que nós temos hoje. E essa linha do tempo ela foi feita justamente para organizar os acontecimentos no tempo, já que a gente sabe que a história é uma ciência que estuda o homem no tempo. Para isso eu fiz um mapinha mental, vou deixar disponível para vocês. Olha que bonitinho. É bonitinho e não fica mais dá para quebrar o galho. Essa linha do tempo é uma linha do tempo muito polêmica. Por quê? Porque ela é eurocêntrica. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que privilegia os acontecimentos europeus. Mas nós vamos estudar ela mesmo assim. Por quê? Porque é ela que cai no vestibular e nessas provinhas que vocês vão fazer por aí. É uma aula muito importante, sabe por quê? Independentemente se você é estudante ou não, é ótimo você parar para pensar na história, nos acontecimentos e saber de cabeça organizar cada acontecimento dentro da sua idade histórica. Vamos lá? Bom, a primeira idade histórica é a pré-história. A pré-história é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que os historiadores dividiram ela em 3 períodos: Paleolítico, Neolítico e Era dos Metais. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem lá no destaque um vídeo inteirão, completíssimo, só sobre a pré-história. Bom, a pré-história, características da pré-história, é o surgimento e desenvolvimento do homem. Paleolítico, que também é conhecido como pedra lascada, que é o período que o homem era caçador, coletor, nômade. Neolítico, que é o período da pedra polida, que o homem ele inventa a agricultura, que a gente chama de revolução neolítico. Aí ele vai formar as primeiras vilas, as primeiras cidades. E depois a era dos metais, que é o período que o homem aprende a utilizar os metais, bronze, cobre e até o ferro. Aí lá por volta do ano 4000 a.C., o homem inventa a escrita. Isso é muito importante, vai mudar completamente a vida das pessoas. E é justamente a invenção da escrita que vai fazer a gente sair da pré-história e para nossa próxima idade histórica, que é a Antiguidade Clássica. Quais são as principais características da Antiguidade Clássica? Egito, Grécia e Roma. A Antiguidade Clássica é a idade das grandes civilizações. Então a gente tem lá o Egito, que floresceu às margens do rio Nilo, ali no nortezinho da África, e ficou muito famoso principalmente por causa das pirâmides, da sua religiosidade. O cara que governava o Egito era chamado de faraó, e ele vinha de uma dinastia, família que governa. O Egito deixou um legado muito grande, principalmente no campo da ciência, da arte, da matemática e da arquitetura. E da medicina também, porque mumificar um corpo não era nada fácil, ainda mais naquela época. A nossa segunda grande civilização é a Grécia. A Grécia se desenvolveu ali, às margens do mar Egeu, na Península Balcânica, no continente europeu. E foi uma civilização brilhantíssima, que deixou um legado também muito importante, principalmente no campo da ciência. E a gente tem a filosofia, a sociologia, a matemática, e isso sem falar da cultura, né? A cultura grega, desde a questão do teatro até as artes plásticas, ficou muito forte e foi muito evidenciada. E uma das características mais importantes que a gente toma como herança cultural dos gregos é a democracia. Demo, povo, cracia, poder. Democracia, poder do povo. Por isso que é importante a gente estudar essas civilizações. Sempre alguma coisinha ou muita coisa a gente consegue trazer para os nossos dias, para a nossa vida. A nossa terceira grande civilização foi Roma. Roma tem uma história muito legal, mas eu não posso contar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas começa lá com Remy e Rômulo, né? E Roma já foi monarquia, que é governo de rei, já foi república, coisa pública. Aliás, questão de vestibular, república é uma invenção romana e significa coisa pública.
e acabou como sendo um império. Roma tem mais de 1000 anos de história. Só de império, 400 anos. Chegou uma hora que o império ficou tão grande, tão grande, tão grande, que o Teodósio, que era imperador, resolveu partir o império no meio. Ficou assim, ó: Império Romano do Ocidente, capital Roma, e Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, que hoje é Istambul. E vai chegar uma hora que já vai ter tanto estrangeiro dentro do Império Romano que o império vai ficar muito difícil de ser governado. Todo aquele que era conquistado pelos romanos, mas não era romano, logo era chamado de bárbaro. Esses bárbaros, eles acabaram se tornando a grande maioria do Império Romano, até que no século V, no ano de 476 depois de Cristo, uma coisa muito importante também da gente lembrar é que Jesus, e esquece religião agora, tá? Pensa como figura histórica, ele nasceu, né, durante o apogeu da história de Roma. Então, Jesus é considerado um divisor de águas, porque tudo que aconteceu antes do nascimento dele, a ser depois do nascimento dele, descer. E em sua homenagem foi feito até um calendário, que é o nosso calendário que a gente usa hoje, que é o calendário cristão ou o calendário gregoriano. Bom, aí o império já vai estar com tantos povos bárbaros que eles vão resolver que vão tomar o poder lá no século V, no ano de 476. E aí a gente vai ter aquilo que a história chama de a queda de Roma. Presta atenção, não tinha duas partes. A parte de Roma que vai cair, a outra parte vai ficar muito bem, obrigada, até o século XV. Bom, e aí o que acontece? Depois que Roma cai, a gente acaba saindo da Antiguidade Clássica e entrando na outra idade histórica, que é a Idade Média. Então percebe que a queda de Roma foi tão importante a ponto de fazer a gente sair de uma idade histórica e entrar na outra. Você já assistiu Como Treinar Seu Dragão, Valente? Já percebeu que a Valente, por exemplo, ela é uma princesinha que não tem nada a ver com a Branca de Neve, com a Cinderela? É porque ela é uma princesa bárbara, porque aquilo que era o antigo Império Romano do Ocidente, agora vai se transformar em vários reinos bárbaros. Então, vamos para a Idade Média? A principal característica da Idade Média é a ruralização da sociedade, porque os povos eles abandonam as cidades e o núcleo de vida agora deles deixa de ser o urbano para ser o rural. E as pessoas, aquilo que era o antigo Império Romano do Ocidente, agora é um monte de reinos bárbaros. E esses reinos bárbaros eles vão evoluir para uma das características também da Idade Média, que é o feudalismo. O feudalismo nada mais é do que uma grande propriedade rural comandada por um senhor feudal. E a base do trabalho do feudo era o trabalho servil, que era o trabalho dos servos. Com o passar do tempo, esses servos eles começam a sair, né, das muralhas do castelo e começam a fazer um troca-troca que vai evoluir para um comércio. E a partir do século XI a gente vai ter um desequilíbrio do poder. O senhor feudal ele começa a perder o poder e as pessoas começam a se libertar do jugo tanto do senhor feudal quanto da Igreja Católica, porque a Igreja Católica também é uma característica da Idade Média. Porque enquanto lá na Antiguidade Clássica o que prevalecia era o homem, e a gente chama isso de antropocentrismo, é o homem no centro do universo, agora na Idade Média a gente vai ter o contrário, que é o teocentrismo, agora é Deus no centro do universo. Por isso que a gente tem a prevalência da arte gótica, né? Muitas igrejas e tudo que era feito basicamente era feito para agradar a igreja. Daí nós vamos ter as Cruzadas. Você já deve ter visto aquele filme Cruzadas. Se não viu, assiste, que é muito bom. As Cruzadas foram expedições militares organizadas pela Igreja Católica com o objetivo de recuperar Jerusalém, que Jerusalém era uma cidade sagrada, mas havia sido dominada pelos muçulmanos. Ao todo nós vamos ter aí 8 cruzadas, cruzadas das crianças, cruzadas dos mendigos, cruzadas dos reis, e é lógico que quem vai levar melhor vai ser os muçulmanos, porque eles estavam mais preparados e muito bem armados. O que faz a gente sair da Idade Média e entrar na nossa próxima idade, que é a Idade
Moderna é justamente a queda da outra parte do Império Romano. Lembra que eu tinha falado para vocês que o Império tinha sido dividido em dois? Então Roma cai lá no século V. E agora a outra parte, que é Constantinopla, ela vai cair no sentido de não ser mais dos povos que viviam lá, porque ela vai ser invadida pelo Império Turco-Otomano no ano de 1453. Olha que engraçado. A Idade Média ela começa quando Roma cai e ela termina quando a outra parte do Império Romano, que era Constantinopla, cai também. Então essa é a nossa Idade Média, a idade dos castelos, dos reis, das princesas, dos contos de fadas, das cruzadas e principalmente do poder da Igreja Católica. E aí a gente entra na Idade Moderna. A Idade Moderna é a idade do Renascimento. Porque lembra que eu falei para vocês que lá no século XI o senhor feudal ele começa a perder força, perder o seu poder e as pessoas automaticamente, com o passar do tempo, elas começam a voltar para as cidades. E aí nós vamos ter o renascer do quê? Das cidades. E junto com o renascimento das cidades, vem também o renascimento da arte, da ciência, da tecnologia. E o Renascimento ele começa lá no século XV, na Itália, tá? Por isso, quando a gente vê as questões de vestibular, a gente sempre acha lá o Renascimento ligado à Itália, porque foi lá onde tudo começou e depois se espalhou por toda a Europa. O Renascimento vai voltar lá na Antiguidade Clássica para buscar influências das culturas greco-romanas. É por isso que a gente fala que lá na Idade Moderna é possível encontrar na arte, na ciência e em outros campos culturais as influências greco-romanas. E enquanto na Idade Média era o teocentrismo, era Deus no centro do universo, agora na Idade Moderna vai voltar o antropocentrismo, agora vai ser o homem no centro do universo. E a Idade Moderna também é a idade das tartarugas ninjas. Você ouviu direito. Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael, não é? Bom, na verdade esses quatro, eles foram grandes artistas da época do Renascimento. E Tartarugas Ninja nada mais é do que homenagem a esses caras. Legal isso, né? Tanto que o Michelangelo, ele que pinta os afrescos, né? Que é um tipo de pintura diferente, que era utilizado com uma tinta mais fresca e era alto relevo, por isso se chama fresco, que tá lá na Capela Sistina até hoje. Bom, e também a característica da Idade Moderna é o absolutismo. O absolutismo, o próprio nome já diz, vem de absoluto. Então, esses grandes centros urbanos, eles vão evoluir para os estados modernos, né? E aí a gente dá um destaque principalmente para Portugal e Espanha, porque a América, e especialmente o Brasil, vai ser colonizado por Portugal. Então nós temos lá a formação desses estados modernos, e para governar esses estados modernos, nós vamos ter um rei absoluto. Absoluto por quê? Porque ele tinha os três poderes nas mãos: o executivo, o legislativo e o judiciário. Então ele manda, desmanda e ninguém praticamente pode fazer nada para deter esse cara. Bom, deixa eu ver se eu tô esquecendo mais alguma coisa aqui. Tem também a Reforma Protestante. A Reforma Protestante é literalmente quando Martinho Lutero, um monge da Igreja Católica, joga bosta no ventilador. Falando bem a verdade. Bom, então ele vivia lá na Alemanha e tinha uma série de coisas que ele discordava da Igreja Católica. E ele vai escrever lá 95 coisas que ele achava que não era legal, que não era bacana. Prega lá na porta da igreja e pronto, a desgraceira tá feita. Difícil, né? A partir daí vão surgir as novas religiões, que erroneamente a gente chama de crente. Não é crente. Crente é todo aquele que crê. Essas religiões que nós temos hoje, como os cristãos, Testemunha de Jeová, Adventista, nada mais são do que religiões protestantes que surgiram justamente daí, do protesto feito pelo Martinho Lutero. Então a Reforma Protestante é um movimento que vai dar origem a novas religiões. Então pensa assim, pensa numa árvore, a Igreja Católica é o tronco, né? E os galhozinhos são essas religiões que nós temos hoje. Por isso que não vale a pena você ficar brigando por causa de religião, porque na verdade elas surgiram do mesmo comum, né? Aí depois alguma coisa muito importante vai acontecer para fazer a gente sair
da Idade Moderna e entrar na idade que a gente vive hoje, que é a Idade Contemporânea. E vai ser a Revolução Francesa, 1789, que foi uma revolução muito importante porque ela mudou os moldes da sociedade. A partir da Revolução Francesa vai ser feita a Constituição, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Por exemplo, a Constituição brasileira é baseada nessa Constituição. Tá vendo como que é importante você estudar isso, você saber disso? E não é só isso, muitas outras características da Revolução Francesa se espalharam pelo mundo e se transformaram em ideias revolucionárias. Bom, então a gente tinha um rei lá na França, que era um rei absoluto, e aí a burguesia, que são os comerciantes, vão derrubar esse rei. É basicamente isso. Faço uma aula depois para vocês, se vocês quiserem, só vocês deixarem aí nos comentários, no direct. A nossa idade, então, ela começa no século XVIII, no ano de 1789, que é o ano da Revolução Francesa. A nossa idade é chamada de contemporânea. Contemporânea por quê? Porque ela é basicamente resultado das outras idades históricas. Por isso, você que não gosta de história, você tem que rever essa sua fala e esse seu comportamento. Se você não gosta de história, você não gosta de você. Você é contemporâneo. Você é fruto da história. Começando lá pela história do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua família, da sua comunidade, do seu país, da nação, do mundo que você vive. É por isso que é importante estudar história, e eu sempre falo para vocês que história é apaixonante, porque é mesmo. Você começa a ver as coisas com um outro olhar. O que é característica, então, da nossa idade, que é a idade contemporânea? O imperialismo e o neocolonialismo. O que é isso? As potências europeias, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, elas começam a disputar território na África e na Ásia. E a gente vai chamar isso de neocolonialismo, uma nova forma de se colonizar, já que a colonização europeia já havia ocorrido lá no século XV e XVI aqui na América. O que eles queriam? Eles estavam passando pelo segundo processo de revolução industrial. E eles precisavam do MMM, matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. E onde que eles podiam encontrar isso com maior facilidade e baratinho? Na África e na Ásia. Eles começam então a dividir, esse pedaço é meu, esse pedaço é seu, e eles começam a se desentender. E lá no finalzinho do século XIX, nós vamos ter um mundo totalmente em crise, aliado e armado. Até que em 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial, né? Então, outra característica da nossa idade é a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, nós temos lá a Tríplice Aliança versus a Tríplice Entente. A aliança é a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente é a Inglaterra, a França e a Rússia. Bom, a gente já sabe que com a entrada dos Estados Unidos, quem vai acabar levando melhor vai ser a Tríplice Entente. E a Alemanha acaba sendo derrotada, tem todo o Tratado de Versalhes. Quem quiser saber mais sobre isso, também tem um videozinho lá nos destaques, Primeira Guerra Mundial. E em 1917, ainda quando o mundo está vivendo o finalzinho ali da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter a Revolução Russa. Também é característica, que vai ser a minha próxima aula, que o pessoal está pedindo bastante. A Revolução Russa é muito importante, por quê? Porque ela vai apresentar para o mundo uma nova forma de governo, que é o socialismo. A Revolução Russa é uma revolução que derruba o czar, né? Ó, tá vendo? Czar vem de César, porque o Império Romano, lembra que eu falei que ele dominou o mundo daquela época? Então, ele vai dominar inclusive a região onde é a Rússia hoje. Legal isso, né? E aí a gente vai ter uma nova forma de governo lá, que o Lenin vai trazer, que é o socialismo. Aí o Lenin morre, vem o Stalin. Bom, a hora que o mundo está se recuperando, né, dessa Primeira Guerra, dessa revolução que abalou aí as ideias de muitos países, de muitas nações, vem a crise de 1929, que também é característica da nossa idade. Ela é conhecida como a crise da superprodução ou a crise do capitalismo. O que é isso? Os Estados Unidos, continua produzindo como se o mundo ainda estivesse em guerra, mas o mundo não está mais em guerra, e melhor do que isso, a Europa vai conseguir se reconstruir. A partir do momento que a Europa se reconstrói, ela diminui a importação de produtos dos Estados Unidos.
Só que o que acontece? Todo mundo que tinha um pouquinho de dinheiro lá nos Estados Unidos, ele investe comprando uma ação de uma determinada empresa na Bolsa de Valores. Quando essas empresas começam a quebrar porque existe um excedente da produção e não tem mais quem compra, ou seja, tem muito produto no mercado, mas não tem mais quem compra, essas empresas quebram, as pessoas que têm ações nessas empresas quebram também e automaticamente o país quebra. Só que uma das consequências da Primeira Guerra Mundial é a inversão de potência. Antes da Primeira Guerra, a potência mundial era a Inglaterra. Depois ficou os Estados Unidos. Bom, então se os Estados Unidos é potência mundial, outros países dependem dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos quebra, é tipo quando você tem lá aquele monte de dominó e você dá um peteleco e começa a cair todo mundo. O mundo inteiro vai cair. Aqui no Brasil nós vamos ter a crise do café, muitos barões do café vão se suicidar, enfim, consequências gravíssimas. Bom, no meio dessa desgraceira todo, desse contexto de crise econômica, de recessão, surgem os regimes totalitários. Outra característica da nossa idade histórica. Então, nós temos lá o fascismo na Itália, o franquismo, o salazarismo e o pior de todos, que foi o nazismo, né? Que foi responsável pelo Holocausto e o genocídio de mais ou menos 6 milhões só de judeus, né? Fora as outras pessoas que foram mortas nos campos de concentração. Para deter esse louco, esse lunático do Hitler que achava que podia conquistar todo mundo daquela época, estoura a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial nós temos o eixo versus os aliados. O eixo são basicamente os perdedores da Primeira Guerra Mundial. Quem? A Alemanha, a Itália e o Japão. Do outro lado nós temos os aliados, a Inglaterra e a França, depois os Estados Unidos e uma ajudinha da Rússia, que não se chamava Rússia, porque durante a Revolução Russa ela muda de nome e ela passa a se chamar URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, aí a gente já sabe, também tem um destaque lá, se vocês quiserem saber mais sobre esse tema, que quem vai levar a melhor vão ser os aliados, com a entrada dos Estados Unidos e da URSS. Bom, acaba a Segunda Guerra Mundial, começa uma outra guerra. Só que agora é chamada de Guerra Fria. Guerra Fria por quê? Porque ela não vai ter um embate direto de tropas norte-americanas e tropas soviéticas. Porque para acabar a Segunda Guerra Mundial precisou de entrar dois fortões, dois gigantes. Só que um é capitalista e o outro é socialista. Estados Unidos capitalista, o URSS tensão. E o mundo vai dormir sem saber se no outro dia vai acordar. Porque pode ser que uma bomba atômica destrua todo mundo daquela época. Então foi um período em que o mundo basicamente viveu com muito medo, que foi a Guerra Fria. E a nossa idade histórica, ela, se vocês observarem no mapinha, ela tem 3 pontinhos. Por quê? Porque ela continua, ela não acaba assim como as outras, apesar que as outras também não acabam. É que basicamente a forma como as pessoas vivem modifica muito. Mas a nossa idade histórica depende muito de mim, de você, dos nossos filhos, dos nossos netos, da história que nós ainda vamos escrever, tá? Então, presta atenção, fique em casa. E essa foi a nossa videoaula sobre a linha do tempo histórico, só para recapitular 5, né? Pré-história, antiguidade clássica, Idade Média, Idade Moderna e a nossa, que é a contemporânea. Se eu tivesse o poder de mudar essa linha do tempo, eu colocaria o Renascimento como uma idade histórica, mas como eu não tenho esse poder, eu só falo para vocês que eu gostaria de fazer. Beijo, até a próxima!